Fala rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e hoje trago palpites de futebol para este domingo, dia 18 de maio. Separei aqui mais de 20 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, minha tropa, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o canal. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com aquele velho amigão para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através das nossas dicas de palpites de futebol. E lembrando, aposte com responsabilidade, aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de prognóstico de hoje. A nossa primeira análise de aposta esportiva vai começar pela Bélgica, o jogo do Anderlecht versus Clube Brugge, início às 8h30 da manhã. É um duelo do segundo versus o quarto colocado, ou seja, o Brugge está na segunda colocação por diferença de 1 ponto. O Brugge vem a 3 vitórias consecutivas, 4 jogos sem perder. E pelo outro lado, a equipe do Anderlecht sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 6 confrontos. 6 vitórias da equipe do Brugge, saiu mais de 2,5 em 5 de 6. O confronto mais recente entre essas equipes, o Brugge venceu por um placar de 2-1. Mesmo atuando fora de casa, vejo essa equipe do Brugge favorita a conseguir um bom resultado aí fora dos seus domínios. Então vou deixar chance dupla, Brugge com empate, o jogo para mais de 1,5 gols. Bom, às 8h30 da manhã, temos agora o jogo das 9h30 pela Holanda, o jogo do Ajax versus Twente. Bom, é um confronto bem interessante. O Ajax é o vice-líder, até outro momento era o líder desse campeonato, perdeu a liderança parcialmente aí para o PSV, e o Twente é o 6º colocado. O Twente ainda briga aí para entrar em um G4 e a equipe do Ajax briga por título. Atualmente 4 jogos sem vitória, a equipe do Ajax, a 6 sofreu gol e bateu mais de 2,5 e 5 de 6. Já a equipe do Twente em 6 de 8 saiu ambos marca e foi a primeira equipe a sofrer a equipe do Ajax em 5 de 6. Em confronto direto, nos últimos 4 confrontos, bateu ambas as equipes marcam gol, e para essa partida eu vou seguir o mesmo raciocínio para a linha de gols. Jogo para ambas as equipes marcam sim, pagando 1,60. Vamos agora para o jogo do Spartak versus PSV, também às 9h30 da manhã. É um confronto do líder versus o 11º colocado. A equipe do PSV tem o melhor ataque da competição. É uma equipe que vem a 6 vitórias consecutivas. Em 6 jogos saiu mais de 2,5 e 5 de 6 saiu ambos marca. E a equipe do Ajax, meu parceiro, em confronto direto, o Ajax sofreu gol em 5 e o PSV vem a 5 vitórias consecutivas, a 14 confrontos de invencibilidade para essa partida, mesmo atuando fora, PSV para vencer o jogo. Heerenveen versus Feyenoord, também às 9h30. A equipe do Feyenoord é o 3º colocado com 68 pontos. Está brigando pelo título ali mesmo que indiretamente. E a equipe do Heerenveen é o 9º colocado com 40 pontos. Está fechando o G9. Bom, em 9 jogos, o PSV foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 foi o primeiro tempo. E a equipe do Heerenveen, em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer. Então, 5 confrontos diretos, 5 vitórias da equipe do Feyenoord. Para essa partida, vou deixar chance dupla, Feyenoord com empate. E também acredito aí, Feyenoord sendo a primeira equipe a marcar gols. Vamos agora para o campeonato turco. Às 13 horas, temos o jogo do Galatasaray versus Kayserispor. Início às 13 horas, é o confronto do líder absoluto versus o 11º colocado. A equipe do Galatasaray vem a 8 vitórias consecutivas e saiu mais de 2,5 em 4 de 5. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8 e o Kayserispor a 7 jogos de invencibilidade. Lembrando, último confronto 5-1 para o Galatasaray.
vamos estar pegando o Galatasaray para vencer no primeiro tempo e também um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Fenerbahçe versus Elpispor, início também às 13 horas, é o confronto do vice-líder versus o sexto colocado. A equipe do Elpispor quer entrar no G5 e a equipe do Fenerbahçe está na briga direta pelo título, mas está bem complicada a situação. 8 pontos aí afastam uma equipe de outra. Lembrando que a equipe do Elpispor vem a 4 derrotas consecutivas. O Fenerbahçe bateu mais de 2,5 e 7 de 8. E o Elpispor em 4 de 5 bateu mais de 2,5 gols. Ou seja, é confronto para gols nessa partida. Vou estar deixando o jogo para over 2,5 nessa partida. Ou Fenerbahçe para vencer no jogo aí. Vamos lá, continuando. Temos jogos agora na La Liga da Espanha. Temos Celta versus Rayo Vallecano. Início às 14 horas. A equipe do Celta é o 7º colocado. O Rayo Vallecano é o 8º colocado, 48 pontos. A equipe do Rayo Vallecano está ficando com vaga na Conference League. E o Celta está se classificando para a Liga Europa. Então, briga boa aí entre essas duas equipes. Quem vai ficar com a Liga Europa, quem vai ficar com a Conference League. Bom, Rayo Vallecano, 3 jogos de invencibilidade. E a equipe do Celta, em 4 dos últimos 5, bateu mais de 2,5. A equipe do Rayo não perde a 3 confrontos diretos. O mais recente venceu por um placar de 2-0. Vai atuar fora de casa. Então, quando atua fora de casa, meu parceiro, é jogo para gols entre essas equipes. Então, vou estar deixando jogo para mais de 1,5 ou Celta com empate. Temos agora o jogo do campeão Barcelona versus Villarreal às 14 horas. É o líder versus o 5º colocado. O Barcelona não briga mais por nada nesse campeonato. Já foi campeão na rodada passada. E o Villarreal, 5º colocado, está se classificando para a Champions da próxima temporada. É uma equipe que quer se manter dentro desse grupo porque tem Real Betis lá na sua cola com 59 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença. Então é um jogo que não importa muito para o Barça, mas importa sim para o Villarreal. A equipe do Villarreal vem a 4 vitórias consecutivas e saiu mais de 2,5 e 5 de 7. O Barcelona é uma equipe over, em 5 de 6 bateu mais de 2,5 gols. E o Villarreal também em 5 de 7 bateu mais de 2,5 gols. Nos últimos 3 confrontos o Barça sofreu gol. Nos últimos 5 Villarreal sofreu gol. Foi jogo para gols. Nos últimos 4 confrontos aí, em 3 deles bateu mais de 4 gols e meio. Então já explica como vai ser esse confronto. O Barcelona não briga mais por nada, mas pode ser que o Barcelona queira atuar em alto nível, porque deve levantar o troféu aí nesta partida. Então, para essa partida, vamos acreditar e vamos trabalhar no mercado para gols. O mercado para over 2,5 está pagando muito pouco. O mercado para ambos marca também é plausível, pagando 1,35. Podemos pegar aí isso aí. E quem sabe aí um Barcelona chance dupla se o Barcelona jogar com aquela pegada. Porque vai levantar o título, não tá brigando mais por nada, mas é Barcelona, né? Atlético Madrid versus Real Betis, início às 14 horas. É um confronto do 3º colocado que perdeu a liderança há muito tempo e a vice-liderança. E o Real Betis na 6ª colocação com 59 pontos. Atlético não briga mais por nada, vai para a Champions da próxima temporada. E o Real Betis quer entrar neste grupo que classifica para a Champions da próxima temporada. Bom, a equipe do Betis, 8 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem vitória, 9 jogos sofreu gol. Em 6 de 7 bateu mais de 2,5 e 9 saiu ambos marca. E foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10. Em confronto direto, nos 2 mais recentes, uma vitória para cada lado, ambas em seus domínios. Para essa partida, é um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas acredito que será um jogo para over 1,5. Sevilha versus Real Madrid, às 14 horas. Bom, a equipe do Sevilha ocupa uma posição oposta ao do Real. O Real é o vice-líder. O Sevilha é o 13º com 41 pontos. Não tem chances matemáticas mais de nada. É jogo de cumprimento de tabela para ambas as equipes. A equipe do Real Madrid se prepara aí para o Mundial e sofreu gol nos últimos 4. Em 4 de 5 são ambos marcam over 2,5. E a equipe do Sevilha, meu parceiro, Sevilha sofreu gol nos últimos 12 confrontos diante do Real Madrid. E o mais recente foi 4-2.
Para essa partida, para marcar aí uma bela despedida do técnico Carlo Ancelotti, acredito aí que será um jogo bem complicado para o Sevilha. Vou estar deixando o jogo para over 1,5 nessa partida, porque o Real Madrid deve se expor, deve sofrer gol, deve marcar gol. Muito complicado a vida do Sevilha nessa partida. Então é um jogo para over 1,5 aí, e até mesmo outra vitória do Real Madrid. Premier League, temos West Ham versus Forest às 10h15. É um confronto do 7º colocado versus o 15º colocado. A equipe do West Ham não briga mais por nada, não cai nem chega a lugar algum nesta competição. E o Forest é o 7º colocado, ainda tem chances matemáticas de uma vaga na Champions da próxima temporada. Precisa vencer e torcer por combinações de resultado. Forest, 4 jogos sem vitória, 7 jogos sofreu gol. Foi a primeira equipe a sofrer também 6 de 7. E a equipe do West Ham em 5 de 6 bateu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Bateu over 2,5 aí em 7 dos últimos 9 confrontos. Então é um jogo over, em minha opinião. Jogo para gols. Vamos trabalhar nesse mercado. Jogo para mais de 1,5 gols. Arsenal versus Newcastle às 12h30. É um confronto do vice-líder versus o 3º colocado. É um jogo de gigantes. Ambas as equipes vai jogar Champions na próxima temporada, tudo indica. A equipe do Newcastle vem a 3 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 vem batendo mais de 2,5. E o Arsenal, 5 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 5 mais de 2,5 e 6 de 7. E ambos marcam em 4 de 5 em confronto direto. Nos últimos 2, uma vitória para cada lado. Para essa partida, acredito que será um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5. E também acredito na chance dupla aí, Newcastle com empate como uma boa opção de zebra. Bom, vamos agora para a Itália Série A. Às 15h45 temos Parma versus Napoli. É o confronto do líder que precisa vencer a todo custo para permanecer na liderança, versus Parma na 16ª colocação, que luta contra rebaixamento, 4 pontos acima do Lecce, a equipe do Napoli. E a equipe do Napoli, há 10 jogos de invencibilidade. Foi a primeira equipe a marcar em 7, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Parma, 3 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 3. Em confronto direto, o Napoli vem a 3 confrontos, 3 vitórias. Ou seja, dentro e fora de casa. Vai ser um jogo bem engasgado, mas o Napoli pode trazer esse resultado. Precisa do resultado. Vou deixar aí Napoli para vencer o jogo ou mais de 1,5 nessa partida. Fiorentina versus Bolonha às 15h45. É um confronto do 7º colocado versus o 9º colocado. A equipe do Bolonha luta por vaga na Champions na próxima temporada. Falta 2 rodadas, tem 62 pontos. E a Fiorentina luta por vaga aí na Liga Europa ou Conference League, onde está neste momento. Bom, em sequência individual, Fiorentina, 4 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 4, em 6 de 7 bateu mais de 2,5. E a equipe do Milan, opostamente, em 6 de 8 bateu menos de 2,5. Em confronto direto, o Bolonha vem a 3 confrontos aí sem sofrer gols. Milan versus Bolonha, vê mesmo. Por causa do escudo aí, deu uma confundida, mas é Bolonha. O Bolonha venceu os últimos 2 confrontos aí sem sofrer gols, atuando em casa. E a Fiorentina consegue manter o mesmo ímpeto quando atua em seus domínios diante do Bolonha. Em 2 jogos em casa, a equipe do Bolonha não perdeu. Então, mesmo a equipe do Bolonha está sendo uma equipe under, acredito no jogo over. Jogo para mais de 1,5. Vamos lá. Juventus versus Udinese. É um confronto do 4º colocado Juve, que está indo para a Champions na próxima temporada, versus a Udinese com os 44 pontos, que não briga mais por nada, não almeja nada neste campeonato mais. A Juve, 3 jogos de invencibilidade, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7 e saiu menos de 2,5 em 6 de 7. Bom, venceu o primeiro tempo em 5 de 7 e a equipe da Udinese, meu parceiro, nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, ambas fora de casa. Então vai ser aquele jogo encardido nessa partida. Mesmo a Udinese não brigando mais por nada, vou acreditar aqui
no jogo para menos de 3 gols e meio. E vou deixar essa Udinese chance dupla aí como uma possível zebra. Internazionale versus Lazio, grande clássico. A equipe da Internazionale, vice-líder, precisa vencer para manter o sonho do título. A Lazio, quinta colocada, 64 pontos, briga por Champions. Então, para a Lazio é vencer ou vencer, ou no mínimo empatar esse jogo para buscar aí uma vaga na Champions da próxima temporada. Neste momento está na quinta colocação, tá indo aí para a pré-Champions. Precisa entrar no grupo dos 4 melhores colocados. A Inter vem a 3 vitórias consecutivas, 4 jogos de invencibilidade, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E a Lazio, 6 jogos de invencibilidade, saindo menos de 2,5 em 8 de 9. Ou seja, em 6 confrontos, a equipe da Inter não perde. O mais recente venceu pelo placar de 2-0 diante dessa equipe do Napoli. Aliás, diante dessa equipe da Lazio. É um jogo encardido. É muito improvável a Inter perder, já que vem com uma grande autoridade nos últimos confrontos. Para essa partida, eu vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols, pagando 1,26. E vou acreditar aqui nesse mercado aí de casa ou fora. Casa ou fora é uma boa opção. Roma versus Milan, início às 15h45. Bom, é um confronto do sexto versus oitavo colocado. A equipe da Roma briga por vaga na Champions, mas neste momento está se classificando aí para a Conferência. E a equipe do Milan não entrou ainda em competições alguma, ou seja, está na oitava colocação, está ficando de fora da Liga dos Campeões, que tem chances matemáticas, da Liga Europa e da Conference League. Então, para o Milan só resta vencer esse jogo. A equipe do Milan sofreu gol nos últimos 3 e a equipe da Roma em 7 de 8 bateu menos de 2,5. Em confronto direto, 3-1 para o Milan, o mais recente. O Milan que não perde a 3 confrontos para essa equipe da Roma. Vou acreditar naquele mercado maroto, mercado para gols, mais de 1,5, ambos marcam, é uma boa pegada. Agora sim, vamos para o Brasileirão Série A. Temos às 16 horas, temos o jogo do Corinthians versus Santos. Bom, é um confronto, meu parceiro, é um confronto do 10º colocado versus o 19º colocado. É um clássico que equipes vivem momentos opostos no campeonato. O Santos está ali beirando o rebaixamento e a equipe do Corinthians é o 10º colocado do Dorival Júnior no meio de tabela. Se vence, sobe lá para cima. Bom, a equipe do Santos e do Neymar Júnior não passa por uma boa situação. A equipe do Santos, 5 jogos sem vitória, em 5 de 7 saiu menos de 2,5. E o Corinthians sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O mais recente foi 2-1 para a equipe do Corinthians atuando em casa. É um jogo que vejo mais probabilidade para o Corinthians. Vou deixar chance dupla, Corinthians com empate. Às 16 também temos Bahia versus Vitória. É um confronto do 8º versus o 14º colocado. A equipe do Bahia vem a 3 derrotas consecutivas, sofreu gol nos últimos 3 jogos e a equipe do Vitória vem a 3 jogos de invencibilidade. Vale ressaltar que saiu menos de 2,5 gols em 6 de 7 para o Vitória e em 7 de 8 para o Bahia. O confronto mais recente foi 1-1 e 2-1 para a equipe do Bahia. Para essa partida, meu parceiro, vai ser um jogo truncado, de bastante marcação. Vou estar deixando aí um jogo bem equilibrado, porque nos últimos 2 confrontos foi jogo para under goals. Vamos lá, confronto aqui direto. Nos últimos 3 confrontos aí foi jogo para under goals. E vou acreditar que será um jogo para menos de 2 gols e meio nessa partida. E também a equipe do Vitória pode aprontar aí como uma possível zebra, um fora com empate. Juventude versus Fluminense às 16 horas. É um confronto do 6º colocado versus a equipe do Juventude, que ocupa a 18ª colocação com 7 pontos. Bom, a equipe do Juve vem a 3 derrotas, 5 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 7. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5 para o Juventude e bateu menos de 2,5 para o Fluminense em 8 de 10. Juventude não perde a 4 confrontos. O mais recente foi 2-1 para o Juventude atuando em casa. É jogo para gols, jogo para mais de 1,5. Flamengo versus Botafogo, clássico carioca. É o confronto do vice-líder
versus o 9º colocado. O Botafogo enfrentou o Palmeiras, não perdeu, foi 0 a 0 logo no início da temporada. E agora enfrenta esse Flamengo, meu parceiro. O Flamengo vem a 3 jogos de invencibilidade. A equipe do Botafogo a 3 vitórias consecutivas. Saiu mais de 2,5 em 4 de 5. E foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6, ambas as equipes. Já só daí, e dá para notar que vai ser um jogo de gols. Nos últimos 2 confrontos, o Flamengo venceu. E nos últimos 4 confrontos, uma vitória, 2 vitórias para cada lado. Para essa partida, o Flamengo vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Tem dupla possibilidade de marcar gols no Botafogo. E o Botafogo também tem chances matadoras no contra-ataque. Para essa partida, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. E se o Flamengo vacilar, o Botafogo pode rabiscar essa zebra aí, hein? RB Bragantino versus Palmeiras, às 18h30. É um confronto do líder versus o 3º colocado, 2 pontos afastam uma equipe de outra. É um confronto paulista. Palmeiras, 5 vitórias consecutivas, 5 jogos sequer sofreu gol. E a equipe do Bragantino, em 6 de 7, saiu menos de 2,5. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Vem a 4 confrontos sem derrotas o Palmeiras, ou seja, são 2 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Atuando na casa do Bragantino é muito complicado o Palmeiras conseguir um bom resultado, mas está jogando bem diante desse mercado. Ficarei no jogo para menos de 3,5 gols. Cruzeiro versus Atlético Mineiro, grande clássico, às 20h30. É um confronto do 4º versus o 7º colocado. A equipe do Cruzeiro vem a 6 jogos de invencibilidade. E o Galo, em 6 de 7, saiu ambos marcam, em 5 de 6, mais de 2,5 gols. Em confronto direto, o mais recente foi 2 a 0 para o Atlético Mineiro, atuando fora de casa. Então, acredito que será um jogo para gols, mais de 1,5 nessa partida. Internacional versus Mirassol é um confronto do 12º versus 13º colocado. A equipe do Mirassol sofreu nos últimos 15 jogos, sofreu gol. E a equipe do Inter, em 5 de 7, bateu mais de 2,5. Em 4 de 5, mais de 2,5 para o Mirassol. O Mirassol, meu parceiro, não temos confronto direto entre essas equipes. Mas o Inter vai atuar em casa, vai atuar com o apoio da sua torcida. Acredito aí numa vitória do Internacional. E também acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, opção de tripla do canal. Então, essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta esportiva deste domingo de Brasileiro. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir que segue ou não essas dicas. Bom, vou estar deixando aqui no jogo do Internacional versus Mirassol. Internacional para vencer o jogo. Over 1,5 Fluminense versus Juventude. E vou estar deixando chance dupla Corinthians versus Santos. Boa, uma boa tripla. Outra boa opção que podemos montar aqui para você. Outra boa opção é o jogo para over 1,5 Flamengo versus Botafogo. Podemos pegar over 1,5 Cruzeiro versus Atlético Mineiro. E podemos pegar esse over 1,5 no Inter versus Mirassol. Agora, pela Europa, podemos pegar aqui grande possibilidade. Podemos pegar Barcelona over 1,5, over 2,5. Podemos estar pegando aqui esse final de chance dupla, final de com empate e Ajax para vencer. Então, 3 boas opções de triplas, muito bem analisada. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto para fazer aquele bingão deste domingo para buscar o green sempre. Ao mais, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar. Avante!